Oi, Oi, Flávia. Flávia. Vem cá, vocês sabem qual é a página que a gente parou? Estou aqui fiquei meio perdida com essa Eu coisa tava, de eu tô locando, internet. Eu não consigo, vocês estavam falando disso, eu não consigo eu, escrever no livro. eu acho que paramos na Eu acho que página estava na, 70. Não, eu estava na 69. 69. Eu estava na 69. 69, vamos lá. Voltaremos a esse ponto. Estava nesse ponto, voltaremos a esse Ah, tá ponto. bem. Segundo parágrafo, né? Peraí, Vamos ver isso. deixa eu ver se eu favoritei, que até eu achar, meu Deus. É sobre o passador, não é? Do Isso, passador naquele lá no dizer, né? É. isso. Então, deixa eu achar ele aqui. Não, quer dizer, pode ir indo, deixa eu achar. Vamos embora. Achei. Qual página? 62? Uhum. 69. Não. Não. Voltaremos a este ponto. Tá. Isso. Nós Peraí, estamos sempre voltando, né? Ao ponto. página 69. Ao furo. Uhum. Peraí. 69. 69, o passador. Você tem o texto impresso, Do Tereza? dizer, né? É. 69, Tá aqui. Vamos lá. Jean-Jacques Moscovici. Uhum. Voltaremos a este ponto. Quer? Isso. Quer ler, Flávia? Posso Eu ler? quero ler, posso? Pode. Pode. Só, deixa eu achar. 67, 69, 68. segundo parágrafo. Tá aqui. Antes que Lacan nomeasse, Isso. Não. Não, Ah, pode se já É, voltaremos a esse ponto. tá. é porque eu acho que seria interessante Ah, o Então, parágrafo. vê, Você tudo vai bem. voltar em que Antes, ponto, né? antes que Só para Lacan nomeasse, rememorar. Tá bom. tá. Antes que Lacan nomeasse este momento de passagem, o passe, era feito como se podia, com um artigo, um texto, um livro. Mas, na medida em que o passe é uma necessidade reconhecida na psicanálise, pois há o desejo do analista que invoca a transmissão, esta última pode, então, ser sustentada. Ih, meu Deus, peraí. Isabel passando aspirador não vai dar certo. Como é que é? Esta, É... pois, na pois Esta há o, última pode, então, ser sustentada pela bifácie de passador e passante, laço institucional necessário para se medirem os efeitos de uma tal transmissão, sem, no entanto, justificar uma nomeação qualquer. aqui Voltaremos a este cabe ponto. uma discussão, não é? Também acho. Veja, antes de 67, essa passagem de analisando analista, aí a questão do real, há um real em jogo na formação do analista, não se falava em passe é uma invenção de Lacan a partir de 67, né? De 67 em diante. Então, o que não estamos falando nada do modo tradicional da associação internacional, estamos falando já os supostos lacanianos. Então, esse momento, eu mesmo vi alguns lacanianos, inclusive da França, dizer, o meu passe foi esse livro, né? Eu escrevi esse livro, ou esse texto, ou alguma palestra, né? Eu me lembro uma palestra que eu realizei no Canadá, em Montreal, e disse, isso aí é o seu passe, né? Então, era um livro, um texto, um artigo, etc. e tal. Isso era dado como um passe. E aí Lacan vem e nomeia.
não é? E entra a questão do passador e do passante. Mas ele vai dizer uma coisa que caberia discutir. O passe se torna necessário. O necessário do passe ele atrela a existência, essa conceituação nova de Lacan do desejo do psicanalista. Então, ele vai dizer, o desejo do psicanalista invoca, quer dizer, ele pede, ele convoca, ele provoca um tal fenômeno, um mecanismo chamado passe. Eu Aquilo diria que sempre essa se coloca, o reflexão passe sobre a passagem de analisando o analista. ele vai dizer, o passe é necessário? Sempre se pergunta, né? É Pois é. necessário por quê? Esse porquê ele vai atrelar ao desejo do analista. Mas Isso. como falar isso com clareza? Por que razão? Não é? Por que razão o desejo do analista invoca a necessidade desse mecanismo, desse dispositivo, dessa verificação da passagem? Vamos ver se fica mais claro isso. Mas é uma questão interessante para ficar marcada, né? Sim. Vamos lá. Mas quando você falou de necessidade, me veio o necessidade, demanda, desejo. E é interessante pensar, né? A demanda da escola, para surgir o desejo do analista e a necessidade aí, só porque... É isso que o passe é uma necessidade, é uma demanda da escola. E que esse que pede o passe, esse processo, esse dispositivo de verificação, ele demanda a partir dessa demanda da escola. Porque ele demanda, o passante demanda a escola. Mas a escola demanda, não é? Por quê? Porque a sobrevivência, segundo Lacan, de uma escola discurso analítico. depende do discurso analítico, depende dos cartéis. Não é cartel, é o funcionamento dos cartéis e o dispositivo do passe. E aí, então, ele vai recortar esses dois significantes, né? O passador e o passante, numa nodulação, numa banda de Möbius, né? Ou num oito, do oito interior, não é? Você tem uma borda e o outro. Quer dizer, isso aí circula e que vai dizer que mede os efeitos de uma tal transmissão, ou seja, uma presença maior do discurso analítico em detrimento aos outros discursos que estão presentes. Vai dizer, não, uma escola de discurso analítico. Não, discurso analítico, Lacan diz, muito eventualmente isso acontece, numa análise. Não é a escola teria lá o discurso do analista. Não. O trabalho de cartel, a maneira de se trabalhar os textos, o dispositivo do passe, ele produz um efeito ou um tipo de proteção, não é? Para que o discurso analítico possa vigorar um pouco mais, em detrimento aos outros discursos. Mesmo porque o Lacan diz assim, quando eu estou na psicanálise em extensão, quando eu estou no meu seminário, eu estou no discurso da histérica. Só que não se trata de uma histérica, não é? Se trata de um psicanalista, não é? Frequentando o discurso na psicanálise de extensão, nos seminários. Então, esses outros discursos eles estão presentes, mas sempre demarcado pela incidência do discurso analítico, minimamente, né? Vamos lá? Posso falar Vamos. rapidinho? Tem uma questão. Eu queria fazer uma pergunta também. Eu fiquei pensando assim, o passe ele é necessário para a escola, então, mas
como pensar a escola nesse sentido, já que a gente sempre diz que a escola é a escola de cada um, né? E eu pensei assim, será que ele é necessário numa escola porque ele faz uma marcação no tempo? Veja bem, a frase de Lacan, o conceito de Lacan de escola, ele diz: trata-se de uma escola não no sentido comum. Se cada um não for responsável diante de si mesmo, ela não terá razão de Sim, existir. Que cada um tem um se ponto de implique, né, de algum responsabilidade, jeito. tal como uma entrada em análise onde o sujeito começa, não é, se responsabilizar pelo que ele diz, do seu sofrimento, das suas queixas, etc. E tal. Sim. E eu pensei nessa É o questão de princípio da marcar um ética. tempo, porque é, a gente vê, né, pelo menos na nossa escola, os passos que já aconteceram, me fez pensar nisso, né? Naquela época, naquele tempo, né? Se seria uma maneira da gente pensar, é necessário porque faz uma marcação de alguma coisa, né? Sei lá, de uma geração, de repente, enfim. Que é necessário pela necessidade da transmissão. Esse parágrafo que a Teresa acabou de ler, Exatamente. o que me capturou foi transmissão, né? Isso. O Mas que se transmite, né, quando um passe se efetiva numa escola? Eu disse se efetiva, a despeito de haver nomeação ou não. Se efetiva. Que é o que Eu ele acho que diz agora aqui, é a Flávia. não é? Sem, no entanto, justificar uma nomeação qualquer. Não é? Diga, Isso, Flávia. exatamente por isso. Eu estou na fiquei, frente, porque mas assim, eu estou na frente, Flávia, mas eu dou a palavra a você. Pode falar. eu fiquei pensando sobre essa questão, né? Que depois, que antes do passe, as pessoas transmitiam a psicanálise através de artigos e tudo mais. Com a introdução do dispositivo do passe, aí ele está trazendo assim, com a introdução do dispositivo do passe, assim, isso muda de alguma forma, porque ali tem um dispositivo do passe, né? Assim, então, a introdução do dispositivo do passe marca a transmissão no antes e no depois. Mesmo quem não se propõe hoje a passar pelo dispositivo do passe, tem isso como questão, tem isso assim como pensa sobre isso, né? Vou fazer o dispositivo do passe ou não vou, né? Assim, mas isso está presente. E supostamente sofre os efeitos, porque o passe ele é importante para a escola. Senão não tem Sim, sentido sim, alguém participar ou pedir ou ir, e depois vai embora. É para a escola. isso, Senão não tem sentido. E esses outros, porque o Lacan diz, o psicanalista só se autoriza por si mesmo e por alguns outros. A Anita Ardi, no livro As Formações do Psicanalista, ela enfatiza muito isso. Esses outros não são outros quaisquer, e por alguns outros. Mas esses alguns outros, e vamos supor que não tenha, seja tocado, não, isso é de cada um, não peço paz, ele sofre os efeitos dessa marcação. Por quê? Porque esse real, ele diz, há um real em jogo. Esse real é uma coisa fundamental, essa passagem. A escola vai verificar. A IPA colocava um modelo, não é? Um modelo e coloca, né? Um modelo. A escola pede para essa passagem falar a sua linguagem, é uma linguagem singular de cada um. E cada um vai sofrer os efeitos se estiver aberto, né? E assentir a esse efeito. Né? E isso que faz com que o discurso analítico possa, de alguma maneira, encontrar um encaminhamento mais efetivo em relação aos outros discursos que estão ali. Que Lacan vai falar da necessidade
inclusive no Só Depois de um Passe, de uma laminação do discurso analítico pelo discurso universitário. Vamos em frente? Tereza Meloni, desculpe. E eu depois. Então, eu achei muito importante, eu sempre acho importante esse ponto que o Nazar tocou, da questão dos discursos, né? Não se trata de uma histérica, se trata de um psicanalista frequentando o discurso da histérica. E aí eu fiquei ouvindo vocês e juntando o seguinte: o Lacan diz que o discurso do analista, que o Nazar marcou bem, que é eventual, é raro, digamos assim, mas sempre acontece, ele provoca uma virada de discurso. A função do discurso analítico é exatamente passar adiante, né? Virar o discurso no sentido contrário do relógio, etc. Exatamente. E eu fiquei associando isso à questão do passe, porque eu li, não posso garantir que tenha sido Lacan, mas um bom comentador, porque eu só estou lendo bons comentadores, fala que o passe é uma resposta ao real inanalisável no final de uma análise, né? E eu fico associando isso a alguns outros. O que seriam alguns outros? Não são outras pessoas. Lacan não ia ser ingênuo e dizer só estou indo para o cinema e alguns coleguinhas. Não são outras pessoas. Fiquei pensando se não são algumas outras viradas de discurso. Porque, na minha experiência, estar aqui, ou estar numa escola de psicanálise, ou estar entre analistas, frequentemente eu sou tocada por aquilo que eu ouço no que alguém está falando, que às vezes, geralmente, não tem a ver com o que a pessoa disse. Por exemplo, agora, a Flávia acabou de falar alguma coisa, exemplo, falou alguma coisa que ela não sabe o efeito que isso provocou em mim. Então, há um real em jogo quando se frequenta, digamos, uma escola de psicanálise. Então, eu acho que é um pouco mais do que eu sou a escola, existe uma escola para cada um de nós, mas também existe a circulação do discurso analítico na escola, que provoca essa insistência em formar um analista. Então, o analista se autoriza de si mesmo, não é assim, eu me autorizei e alguns outros agora estou autorizada. Não. A cada circulação do discurso analítico num coletivo de analistas, existe uma autorização, existe o surgimento de um analista, existe o discurso analítico. Obrigada. Nazar, eu quero falar, antes Diga. de você continuar, por favor. Não, é essa passagem que a gente acabou de abordar agora, sobre essa relação do passador com o passante. Eu acho muito importante a gente voltar a esse ponto. E eu me pergunto se não tem aí, né, uma mudança no trato com a questão da transferência. Porque uma transferência de trabalho precisa se efetivar aí, para que algo efetivamente se transmita. Senão, isso não é possível. Mas essa transferência de trabalho, ela se dá a despeito de alguma intencionalidade que se coloque aí. O passante, quando ele está rehistoricizando a sua experiência de análise, o que me parece que importa não é tanto a historieta, mas esses pontos de virada que ele pôde pensar da sua experiência, que, claro, que não é sem a historieta dele, né? Mas que é nesses pontos que me parece que o passador pode se enganchar e extrair alguma coisa desse saber, porque não tem a ver com o enunciado, tem a ver com essa enunciação que só se apresenta nesses pontos de virada discursiva. E, nesse sentido, me parece, sem que se queira colocar dessa maneira, mas há
é bacana da gente pensar que há passagem, né, pelos 4 discursos. Não há um privilégio de um discurso. Quando o sujeito que eu digo é o passante, está falando para o passador, ele, sem se dar conta, porque ele vai tecer, né, esses pontos de virada, automaticamente ele passa por esses 4 discursos. E talvez, quando o Lacan fala dessa articulação do discurso analítico com o discurso universitário, é com o discurso universitário, mas em relação à questão do saber, não em relação ao conhecimento que nas universidades se transmite. Inclusive nas universidades, há circulação de saber. Então, eu acho que é nesse sentido que ele está falando da articulação desses 2 discursos, por conta desses pontos de virada, onde a enunciação do sujeito se mostra, né? E aí sim há a possibilidade de uma perspectiva de transmissão, né? Transmissão de saber. Porque a verdade não se transmite, só se experimenta. Há aí a possibilidade de alguma transmissão de saber. É o que eu pude elaborar desse texto, do texto todo, né? Mas especificamente nesse parágrafo. Você quer que continue a ler, né? Não, o que eu queria dizer, isso é rapidamente, a questão dos discursos, eu aconselharia, se é que eu posso usar essa expressão, para as pessoas que estão iniciando, dando os passos aí à questão de Lacan, que dê, desde o início, muita atenção à questão dos discursos, mas não de uma forma gratuita, tal como possa parecer. Não está escrito, eu decoro os discursos, memorizo os discursos até a circulação, tanto na progressão quanto na regressão. Não, progressão de um lado e regressão é no sentido anti-horário. Mas estudar a lógica intrínseca a esses discursos que levou Lacan a formalizar esse discurso, a questão da formalização, da matemização. Nós temos o dizer número 4, um texto belíssimo, é um dos únicos textos que trabalha profundamente a questão do discurso, que é da Diana Rabinovich, e com uma clareza incrível, mas que mostra que os discursos são sempre uma torção mediana. É uma torção mediana e que a gente precisa visualizar e memorizar de uma forma em movimento, que é muito interessante. E que é interessante, uma pessoa que faz análise não precisa ser esse que deu o depoimento, porque uma escola tem os AMS, tem o discurso analítico funcionando, tem os cartéis, o discurso analítico funciona, tem os grupos de leitura, o discurso analítico funciona. Não é? Mas o sujeito que entra em análise, que é mordido por uma boquinha do discurso analítico, sempre que ele está num outro discurso, porque ele estará, não é? Discurso universitário, histérico, do analista, ele tem já uma lembrança, vou usar uma expressão, uma lembrança, não é? Dos efeitos inelimináveis do discurso analítico. Tem ali alguma coisa. E é isso que permite Lacan a dizer que quando ele está e o Julian fala muito bem isso, quando está na extensão, ele está como no discurso da histérica, mas veja bem, é um psicanalista, é diferente. Não é uma histérica que está ali no palco, não é, representando uma peça ou decorando um texto. Vamos lá.
voltaremos a esse ponto, vai. O passador tem por função lógica portar, perante o júri de assentimento, o ponto de transmissão da psicanálise que se supõe ter sido efetuada no passante, pois ele nada sabe do descer de seu analista, de vez que ainda não terminou sua análise. Assim, ele porta aquilo que o analisando que passa suporta do descer de seu analista, seu dele, do passante, na sua destituição subjetiva, do analisando passando pela análise. Este passador não se sabe preso nos significantes do passante. Era um pouco aquilo que eu estava falando agora, essa história dele se enganchar. Sim. Ele não está nem subjetivado, nem pronto a pagar o preço disso. Isso não o analisa. Por isso é que eu coloquei novamente o gráfico do desejo, está aí no grupo, eu sempre coloco, a cada vez, para cada um poder verificar esse lugar do passador no lugar da pulsão. Por que Lacan foi colocado no lugar da pulsão, do S barrado punção de D? Não é? O lugar do passador. Dessa necessidade lógica do passador. Vamos lá. Presta atenção, esse parágrafo é cabeludo, porque há que se buscar perceber que é esse ponto de transmissão. Veja que há um real em jogo na passagem de psicanalizando a psicanalista, não é? Que os grupos analíticos recalcaram de alguma maneira e que a escola tenta dar voz a esse real, há o descer que está implicado, há a destituição subjetiva, há o passante e há o passador. O que é esse ponto de transmissão? Isso. É poder colocar como uma questão para poder entender qual a razão que Lacan teve que inventar o passador a partir do momento que ele diz o psicanalista só se autoriza por si mesmo. Ele vai dar conta desse si mesmo a partir da construção desse dispositivo, que é todo dispositivo, não é uma coisa isolada da outra, nada tem valor. É a mesma coisa alguém dá um depoimento, não é? E, de repente, abandona tudo. Nada tem valor, as coisas são implicadas. Por quê? Porque é o ponto de transmissão que vai circular. Ah, não, ele vai circular em outro lugar. Não, tudo tem a ver, o passador, o passante, esse ponto de transmissão, que é da ordem da ética. Então, agora falando aí, me ocorreu, né, que esse lugar do passador aí na pulsão, e eu acho que essa tem uma insistência de Lacan, né, de tirar a gente do imaginário. Né? Eu pensei isso agora, né? Então, quando você passa por uma experiência e você Tarefa difícil. você entra na sua cadeia, você entra no imaginário que é gigantesco. Então, quando ele fala aí que o passante, o passador nada sabe do descer do seu analista, né? Ele ainda não fez esse processo, ele está, entre aspas, vamos colocar virgem, com relação a um domínio do imaginário, aí a possibilidade dele capturar o real do passante seja maior, talvez, né? Por que que ele coloca o passador como aquele que ainda não passou pelo passe, né? Porque eu acho que esse é a dificuldade, até no E não chegou o ponto na análise dele, né? Não chegou a esse ponto. Sim. Nós vamos tentar eliminar o imaginário para que o real possa ali se mostrar e, enfim, deve ser. É interessante que o S barrado punção de D é a escrita da pulsão e do inconsciente, né? Da fantasia inconsciente. Isso. Que pode ser tomada
pode ir pela via fálica ou pela via da neurose, por engano, pós-castração. Que é a Então, forma do fantasma, né? eu fiquei Da me neurose. perguntando como o passante solicita o passe, se não seria uma manifestação da sua potência fálica, do desejo de ser analista, né? De manifestar isso, né? Que pode manifestar, ele pode fazer por um texto, que talvez, provavelmente o passante já escreveu muitos textos, já publicou livro, né, muitas vezes, mas mesmo assim há um desejo de selar, de marcar aquele lugar, né? Me parece. Fale. É um Sandra, desejo de um desculpe, o S testemunho, né? barrado. É Deixa eu fazer uma interessante o pergunta que para a você está Sandra. Deixa eu fazer uma falando. pergunta para a Sandra. O S barrado pulsão de D é escrita da fantasia fundamental ou do fantasma? Do fantasma do neurótico. Tá, do Ah, neurótico, ok. do Não, é o fantasma. inconsciente. Mas é do inconsciente Do também, você tem inconsciente. razão. Sem O dúvida, neurótico é S barrado punção de azinho. sem dúvida. Você tem S barrado e tem pulsão, tem desejo, Porque tem Exatamente. real, tem fantasia S barrado consciente. pulsão de A. E o do neurótico. Esse aí é o Não. Neurótica pulsão de D. É importante isso. Nós vamos, daqui a alguns dias, voltar a trabalhar esse grafo. Teresa Meloni estudou muito isso antigamente, esse Bem grafo do antigamente. desejo. Bem antigamente, tem uns 10, 15 anos, porque nós, no início, trabalhamos algumas coisas e Cecília Oliveira, lá de Vitória, ela, isso é o sintoma de cada um, ela avançou e foi pegar todos os passos de Lacan, só que ela, por razões de tempo, essas coisas, não tem participado e está viajando. Veja que ela começou um seminário sobre o grafo do desejo. Olha que interessante. Começou nesse Bacana. grupo de trabalho. Não, é Os fantástico. frutos, isso é bonito. Vamos em diante. Tem que Vamos. estar claro esse ponto do passador. Todo mundo entendeu? Hein? Eu acho que Imaginamos podia que ler de sim. novo esse parágrafo. O que Como é que é? Flávia? Vamos ler de novo esse parágrafo. Tá bom, Ele tá bom. O passador tem por função lógica portar perante o júri de assentimento o ponto de transmissão da psicanálise que se supõe ter sido efetuada no passante, pois ele nada sabe do descer de seu analista, de vez que ainda não terminou sua análise. Assim, ele porta aquilo que o analisando que passa suporta do descer de seu analista. Seu, dele, do passante, na sua destituição subjetiva, do analisando, passando pela análise. Este passador... Não, só para entender. Então, o passador, ele passa, de alguma forma, assim, passa... é difícil isso. Passa o descer... Não, o passador passa aquilo que ele escutou do passante sem saber, né? Sem saber que está passando isso, de alguma Ele está forma. passando o descer. Porque ele nada sabe do descer de seu analista. E é por isso que ele passa. Ele passa, Exatamente. E ele vai passar justamente esse ponto, né, de descer. Quer dizer, isso que ele, de alguma forma, escuta nas entrelinhas, que, como a Teresa Nazar disse, não tem a ver com a historinha do sujeito, né? Exatamente. Mas, então, tem a ver com a forma como o passante transmite, né? Isso. E o núcleo real do saber. O núcleo Sim. real do saber. E é desse porque saber o passador inconsciente. Desculpa. Pode falar, Teresa. E é porque o passador passa isso sem saber que isso só vai comparecer quando ele reportar ao júri o passe. Porque ele não sabe o que está passando. Então, para ver essa passagem,
é preciso esse Bom, terceiro passo. E ele não sabe que está Por isso passando. que ele diz, então, no final, assim, esse passador não se sabe preso nos significantes do passante. Isso, Exato. isso, exato. Exato. Porque é inconsciente. Que esse trabalho de separação, veja que no seminário 11, Lacan foi claro. Ele diz, quando ele está trabalhando lá, alienação, separação, ele diz: vocês terão que se alienar aos meus significantes, vírgula, para depois se separarem. Essa separação de significantes é interessante. Isso começa, inclusive, em todo o processo de análise, leitura, trabalho, mas fundamentalmente na supervisão. Na supervisão, ele vai trabalhar aqui nesse texto a questão da Vai. supervisão, Vai. onde há esse processo de luto, né, de separação. Por isso que muitas vezes a gente vai fazer uma supervisão, a gente está falando analisando de um caso, e a gente fica incomodado, comete um ato falho, tem muita gente que fica vermelho, né? Porque está falando de si, está preso aos significantes do analisando. É E o muito bonito analisando, os isso, porque o significantes do ato analisando falho é passador. mostra, né, de que lugar, né, o inconsciente produz, a partir desse sujeito, uma enunciação. Né? O ato falho ele mostra o ponto de falha no ato falho, porque diz respeito a um saber que transcende o sujeito, né? Que não é aquilo que ele quer dizer, não é aquilo que faz sentido, mas aquilo que introduz o real, a questão do não senso. Né? Então, só uma pergunta. Flávia Então, está com a mão levantada há um tempão, gente. desculpa, Flávia. Não, mas pode falar primeiro, pode falar. Pode continuar na ideia, depois eu... Eu só ia perguntar o seguinte, se, então, porque o passante, o passador, ainda não passou por esse momento de descer do seu analista, ele fica preso aos significantes do passante, não é isso? Isso. Que faz produzir sonho, Sim. que faz ele ter sonhos, que faz ele cometer certos atos falhos. Mas né? eu fiquei pensando, Tereza, se o que produz sonhos do lado do passador não seria justamente não os significantes do passante, mas esse ponto de real. É lógico que ponto de real. Mas esse ponto de real é passado pelos significantes. Exato. Não Exatamente. existe real sem simbólico. Exatamente. Então vamos lá. Não, a Flávia vai falar. Flávia, fale. Fala, Flávia. Fale sem vergonha. Vou tentar. É que Sem vergonha. tem um trecho desse livro aqui, do Millet. Daquela mulher. que ele fala aqui que o passe não se resume de modo algum ao conteúdo narrativo de um conjunto de enunciados. Aí ele fala, essa parte que eu achei interessante. Ele é função da relação em ato que o sujeito mantém com o que ele enuncia. Ele é função do tom, do porte, do modo de dizer, enfim, da enunciação. Esta incessantemente móvel, fugaz, flutuante, existe apenas na dimensão da fala, ao passo que os enunciados que ela deposita acomodam-se por serem consignados por escrito. E aí ele fala, enunciado e enunciação obedecem, portanto, a dois regimes distintos de linguagem. Por isso A Tereza estava falando, o ato falho. Por isso que ele trata diferente o escrito. É só pegar o grafo do desejo. Entre enunciado e enunciação, você tem o que? A estrutura do desejo. Olha a escrita da estrutura do desejo entre isso e aquilo. Não é? Está aí no grafo. É a leitura do grafo. Isso faz Inclusive, sentido. depois nós vamos trabalhar a destituição subjetiva e vamos pegar um caso clínico que eu recortei aqui do Jacques Lamillet. O Jacques Lamillet, ele não passou por dispositivo algum e é um puto analista. O Eric Poggi não passou por dispositivo algum
e é um puta analista e fala muito sobre passe. Então, nós temos um caso clínico relatado da clínica do Millet, de um cara que, quando escolhia uma mulher morta, quer dizer, ou seja, ele vivia no cemitério, que trabalha super bem essas questões do ato analítico, Tereza, essa questão do ato analítico, que a gente vai poder entender melhor a destituição subjetiva, que Lacan cita na proposição duas linhas que não diz porra nenhuma, desculpa a palavra, corta aí essa palavra, que não diz muita coisa, e nós vamos pegar, eu recortei esses parágrafos do Lacan, alguns lugares que trabalham o desenvolvimento de Lacan, isso tudo, e esse caso clínico do Millet, que está naquele Paralelo Seminário 11. Quem quiser ler esse caso clínico. Muito bom esse. Vamos lá? Vamos retomar aqui o texto. Preste atenção nessa história do ponto de transmissão DC, porque aí a gente vai entender uma coisa linda que ele vai falar aqui, que ele diz, numa escola, o Lacan diz, há um real em jogo, a escola tenta, não é, desvendar esse real, dar voz, dar lugar a esse real. Mas a gente vai ver também uma mudança interessante na perspectiva do analista de data, entre aspas, o analista que conduz a análise, porque tem o passante, tem o passador, tem o júri, mas tem o analista que conduziu essa análise. Como é que fica esse real? É interessantíssimo. Eu só fui entender isso lendo esse texto. Não é? Entender aquilo que Lacan fala do fingir esquecer no ato analítico. Isso. Vamos lá. Então, então continuo. O passador é o analisando especial, é isso? Tá bom. Não, porque tinha pedido para repetir, eu não repeti todo o parágrafo, mas a gente já entendeu. Ou não? O passador é o analisando especial que, desligado da suposição de saber, ainda não supõe este X que é o desejo do analista. Isso é bem interessante, né? É o analisando especial que, desligado da suposição de saber, ainda não supõe este X que é o desejo do analista. Este não sabido, aí ele fala para ver o gráfico do desejo, onde o Lacan vai colocar o passador no lugar da pulsão, com o qual o passador ainda não se identifica, já que ainda não está ali, permite a transmissão. Olha só. Ainda está ali. Não se identifica, já que ainda está ali. Está ali, ele está ali. Está ali, naquele lugar da pulsão. Isso. Ele ainda não... Então, leia novamente. Eu acho melhor. O passador é o analisando especial que, desligado da suposição de saber, ainda não supõe este X que é o desejo do analista. Este não sabido, né? Ver o gráfico do desejo, onde Lacan coloca o passador no lugar da pulsão, com o qual o passador ainda não se identifica, já que ainda está ali, permite a transmissão. Ou seja, este não sabido permite a transmissão. Que é o inconsciente, né? Que é o inconsciente. Consciente. O não saber. Já está colocado. Depois, só um instante, por isso que ele vai falar depois que o analista finge esquecer. Mas, de fato, ele não esqueceu, ele finge esquecer. E a Diana Rabinovich, nesse livro Desejo do Analista, ela fala longamente dessa questão. É o único lugar que trabalha. Capítulo inteiro. Esse está sendo meu queridinho de agora. Esse livro maravilhoso, muito gente. Maravilhoso. Muito bom. Então, vamos lá. Assim,
aparecem 3 lugares: o analista, o passador, o analisando. Isso vai ser reencontrado na temporalidade essencial, a meu ver, do fim da análise de um analisando, pelo lado de seu analista. E, se isso evoca o horror, é pelo lado... Não, é porque há um real em jogo que se deixa supor mais que em circunstâncias normais. Existe a fuga, Vergänglichkeit, diz Freud, evocando no artigo de 1916 a ponta da libido que, na incapacidade de amar, na nostalgia ou no luto, faz um retorno. Este retorno remete a um desdobramento da falta inerente ao sujeito do inconsciente que se inscreve por seu desejo no real. Isso aí, ele está falando da energia livre, lá em 1916, né? Isso. O fim da análise, com efeito, é marcado do lado do analista pela suspensão deste esquecimento inerente ao ato analítico. Ao fingir esquecer. Isso. Esquecimento efetivo na tarefa analítica ligada a uma dissimulação estrutural do ato. Do sujeito suposto saber. Isso. Que não haveria real, que não haveria real em jogo. Saber que também ele, o analista que assiste o final da análise de um de seus analisandos, se recorda esse momento do ato analítico que é o fim, está ali para que o real passe por baixo. Para baixo. Para baixo. Para baixo, isso. Deste pedaço de real que ele arrancou de seu próprio analista e faz disso um lucro que se reapresenta para ele de modo fugaz. Vocês entenderam? Vai mais um pouco. Arrancou, o significante não pôde mais fazer sujeito. A amputação significante pela pulsão da qual surge o objeto A, inevitável, inexplicável. Eu queria fazer um comentário. Eu estava conversando com um analista, não importa, já bem em final de análise, e ele falava sobre isso, mas ele dizia, ao final, ele dizia assim, mas é impossível, porque se a cada final de análise, o analista que conduziu, levou essa análise até o final, sofrer esse tipo de efeito, né, de se fingir que esquece o ato que inaugurou, que foi um ato de ter arrancado o significante do analista, fazer análise... para o analista que toma análise, enfim, que toma alguém para fazer análise, o final de análise para o analista seria um eterno sofrimento. Comentou isso comigo com uma certa dificuldade de entender isso. Não que eu tenha facilidade, mas eu achei interessante ele dizer isso. E não será que é isso mesmo? O final de análise para o analista que assiste, eu gostei muito desse assiste entre aspas, né? Porque, na verdade, a posição do analista ao final de uma análise ele ignora, ele não sabe nada do que está se passando naquele momento, que é o momento do ato, daí o horror ao ato. Esse ponto é de sofrimento de uma perda. Há uma perda para o analista aí. Aliás, há uma perda para todos os envolvidos nessa passagem, mas também para o analista. Essa pessoa que comentava comigo, depois eu fiquei pensando, eu acho que está com pena do seu analista, que é uma pessoa em final de análise. Pois é, mas não, eu acho que se na análise só tem um sujeito, se só o sujeito que interessa numa análise é o analisando,
e que este analista está ali da ordem de uma atuação, aí eu não sei, Mas, ao Veja final de bem, análise, é a dessubjetivação, Ana. sim, Não há o, sujeito mais, a o, descrição subjetiva. do o, analisando, porque o analista já passou por esse processo. E o analista vamos, também não está como sujeito. O vamos analista ler. já pagou o preço lá atrás. Vai pagar sempre, a Vamos cada... aqui, por favor, Vamos, gente. vamos ler novamente esse 3 parágrafo, que lugares. ele é muito difícil e importante para Oi, entender o processo. Esse exato. parágrafo é importantíssimo. Explicar aqui o que ele está querendo dizer nisso que ele acabou de dizer. Daí, 3 lugares e 2 escansões de recorte do real. 3 lugares e 2 escansões de recorte do real. O analista, do analista, o analisando, tornando-se analista. Assim, o passe é transmissivo na medida em que, de recorte em recorte, isso remonta a Fliss e a Freud. Né? Isso que tem a ver com o impossível, o ponto de impossibilidade. Né? Isso, ou seja, o real, isso remonta a Fliss e a Freud. Freud, cuja tribe, que Lacan denomina desejo do analista, pulsa enigmaticamente e cuja escritura X evita a armadilha da análise originária, que só pode evocar o mito, pois, se algo faltou a Freud, foi o não ter podido ocupar todos os lugares. Adoro isso, essa frase. Em especial, o lugar de passador de Fliss. O que nos aponta a necessidade de sê-lo para Freud e para a psicanálise de hoje. É bem enigmático e bem interessante o que ele está dizendo aqui. Porque ele vai dizer, né, a questão da escritura desse X, portanto, tem a ver com a letra de Freud, com esse ponto de real que a cada vez remonta à inauguração da psicanálise. É isso que eu estou entendendo que ele está falando aqui. Né? Que ele fala, né? Cuja tribe, a tribe de Freud, que Lacan denomina desejo do analista, o que há de pulsão, né? Porque o Lacan ele faz uma articulação entre pulsão e letra. E a letra é aquilo que justamente escapa à cadeia significante. Tem a ver com Lalang, tem a ver com a escritura, né? E ele fala isso aqui. O que nos aponta a necessidade de sê-lo para Freud e para a psicanálise de hoje. Mas, aquém dessa cronologia, um processo lógico se inscreve nas funções de analista e analisando, numa ausência de continuidade de uma para outra, posicionando-se sem cessar em torno do objeto, e isso ocorrendo em todos os momentos da cura. 2 consequências que articulam transmissão e passe por haver analisando. O desejo do analista é, portanto, o fundamento da experiência. É da ordem do A, do objeto A. O desejo do sujeito vem se articular e se separar do desejo do outro. Há uma virada do vazio do sujeito no vazio do outro, onde o ponto, por uma ação de explosão, produz um bordo sobre a esfera e, mediante uma virada, faz surgir o toro. Não vamos esquecer que o toro, topologicamente, é a figura, né, da identificação, concorda? E tem a ver com o sujeito. Né?
os significantes da demanda caem e sobrevêm pelo uso de uma Forstellung Representanz, que a estrutura do sujeito fica, inevitavelmente, ligada ao sujeito. Topologicamente, os toros enlaçados, pondo em relação demanda, desejo, sujeito e outro, dão lugar ao plano projetivo nessa relação de pulsão entre o sujeito, banda de Möbius, e o objeto A, o disco S pulsão de A. A fantasia fundamental. Isso. Topologia, entendamos aqui a analogia daquilo que se efetua no real. A fantasia fundamental é fantasia da fundação do outro, do qual o sujeito, por A, se separa, pelo objeto A, né? S de A vem aqui conotar a fundação da fantasia como aquilo em que consiste o grande outro para o neurótico, fazendo-se objeto de seu suposto gozo. O limite é o do fim da análise, que é quando o outro não existe, senão para o neurótico. Eu só achei interessante mesmo ficar pensando nesse S aí, né? Esse aí não é um S barrado ainda, né? S de A. É antes da linguagem, antes do corte, né? Então, aquele que tem a ver com as 3 identificações para que se constitua S barrado pulsão de A. S barrado pulsão de A é efeito da articulação real simbólica imaginária das 3 identificações simbólicas, na verdade, que fundam o simbólico, que é o S, como é que se diz? Real do outro do real, identificação real ao outro real, identificação simbólica ao outro real, que tem a ver com a constituição do ideal do eu, né? E também com a instauração não só depois do super-eu, e a identificação imaginária ao outro real, que é a que constitui a articulação S barrado pulsão de A, que são essas 3 que constituem a identificação que permite ao sujeito a unidade lá no estado do espelho. Então, todas essas operações anteriores, elas são fundantes, tem a ver com a relação do sujeito com o outro real, tem a ver com a constituição da letra, o que se captura a partir do espelho, enquanto imagem de corpo próprio, separa eu ideal e ideal de... Eu ideal tem a ver, é aquilo que se perde nesse momento da inauguração de uma unidade. Está lá no seminário da identificação, né? Eu estou perdendo minha voz, mas vamos em frente. Espera aí. Vocês querem que repita? Não, por enquanto, vamos terminar esse parágrafo, depois a gente volta. Tá. É certamente... por parte do analisando que se efetua o passe. Mas testemunhá-lo se dá pelo lado do analista. Né? O termo analisado evocaria, talvez, o ponto de fuga que os liga. Se o passador é o passe, está lá na proposição de 9 de outubro de 67, é porque ele procede deste lugar-momento, onde, de um analista ao outro, advém o A1 analista, efêmero, tal como Eros, o amor sem que ninguém o sustente. É muito bonito isso, porque ele retoma esse ponto, né, que é recalcado, né, da constituição da fantasia,
da articulação do sujeito, né, na fantasia, porque na entrada no campo da fala e da linguagem, o sujeito ele se aliena aos significantes do outro. Mas houve ali antes, né, nesse momento da captura da imagem no espelho, houve ali, nesse ponto dessa alienação aos significantes do outro, né, uma instauração do desejo incipiente para esse sujeito. Ele se funda no desejo do outro, o desejo do sujeito é o desejo do outro, mas há uma margem aí incipiente que vai retornar lá no final da análise. E ele vai colocar no lugar aquilo que ele antes não pôde dizer, porque ele diz, ele repete os significantes do outro. É nesse sentido que eu entendo o que o Lacan diz, que o passe ele instaura um significante novo. Não é que está fora, né, do tesouro dos significantes, não é isso, mas ele remaneja, né, os significantes de modo tal que algo de novo se apresenta aí. Por isso que ele coloca assim, né? Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer, não, o que eu estou dizendo. Há um analista efêmero, tal como Eros, o amor, né? Ele vai falar da questão do poros, da aporia e tudo mais, sem que ninguém o sustente. Ele não precisa dessa sustentação que ele teve, né, antes da vida psicanalizada, né, que é o outro, ele se sustenta aí por si mesmo. Porém, ele, nesse momento, e aí a gente pode entender se por alguns outros, ele precisa aferir isso, de alguma maneira. Testemunha. Exatamente. Exatamente. Testemunha do ato, né? Isso. Mas ele não sabe. Aí é que é bacana. O passante não sabe desse ponto de passagem. Ele vislumbra alguma coisa que lhe permite, né, prescindir, né, desse sujeito suposto saber, desse que ocupou in efígie o lugar do grande outro, mas ele não sabe Então, qual é esse ponto de passagem. Por Então, isso que ele vai ele falar para... precisa de falar para que alguém testemunhe. Ó, passou. Né? Exatamente. Ó, gostei do ó. Ó. E aí, José? Eu quero te fazer uma oferta. Poupe sua voz. Eu leio por você. Poupe sua voz para os seus comentários, porque está começando a falhar, querida. Não, mas deixa... Eu gosto de ler, Tereza. Eu entendo melhor quando eu leio. Te agradeço. Mas eu prefiro ler. Desculpa, mas eu prefiro ler. Não, para você não tem que me importante desculpar. a leitura. Estou só me oferecendo para... Posso fazer uma Obrigada, pergunta? Tereza. Agradeço. Tem uma mãozinha levantada aí, que é da... Flávia. E quando você falou essa questão, ou alguém falou de um novo significante e dele não precisar ninguém para estudar, seria algo relacionado ao estilo? Então, ele vai ser portador de um estilo que ele mesmo desconhece. Ele só vai saber disso, no meu entendimento, quando ele vai burilar esse significante novo que ele passa a brandir no discurso dele. Ele vai burilar isso, né? Não é porque ele terminou a análise que esse estilo se apresenta. Esse estilo, inclusive, ele vai sendo, eu diria, né, aquilo que ele vislumbrou e que ele começa numa posição de entusiasmo por conta da angústia, né? Porque não é que ele agora sabe alguma coisa, é a angústia que passa a movê-lo, né? A angústia que passa a movê-lo se transmuta em entusiasmo nesse ponto de transmissão, de seguir dizendo. Como Lacan diz, né? Ele fala, eu não cesso
passar o passe. Essa frase sempre foi enigmática para mim. O que isso quer dizer? Ele está sempre voltando a esse ponto do passe, né? Dele, de Lacan. Ele que não fez o passe. É muito interessante isso, né? E que Ele fez o passe para o júri. Flávia, estilo também é um instrumento de corte, como um bisturi, como um estilo, um instrumento de corte. tem a ver com a letra que é recortada, né? Estilô A- estilô Ele em francês vai é a caneta. né? Posso seguir? Não, vamos voltar a alguns pontos aí, né? Tem coisa importantíssima, Beleza, não é? tá bom. Que Eu pontos? procurei aqui, mas não achei se tá, porque eu fico lendo uns 3 livros ao mesmo tempo, não sei se está no Desejo do Psicanalista, se está no da Angústia, mas onde vem aquela linha no grafo significante, colocando como, estava escrito ali como significação. Eu achei super interessante, porque a hora que você pensa assim, significante novo não, porque você já tem do outro lado o tesouro, né, dos significantes onde eles estão ali, né, aquela bateria toda, né? Então, não sei, agora eu não sei onde que eu vi isso, que nessa bateria, porque um significante sozinho, ele não significa nada, né? Ele é disfuncional. Então, na verdade, talvez o que possa acontecer nesse processo, e eu não gosto de ressignificação, até falei isso para o Simil, porque fica parecendo que é uma releitura de alguma coisa, não, mas uma significação nova para aquelas significantes que já estão ali. O novo não é um significante novo, mas uma É um enxame, significação. sempre é um enxame. Todo significante é um enxame, Sim. né? Mas há Então, aí uma peculiaridade, eu diria, porque o que está em jogo, né, no meu entendimento, o que está em jogo é essa experiência de castração, esse corte, como a Teresa falou, é esse corte que a letra opera no discurso do sujeito, efetivamente. Só que essa letra, como justamente ela não está na cadeia significante e a letra não é dizível, uhum, é preciso que o sujeito retorne a esse ponto de corte, né? Não porque ele não entendeu, não é isso. Ele precisa operar com isto no discurso, né? uhum. Dali em E, Chay, diante. o que fica dessa, quando você tinha colocado do estado de espelho, né, que é onde constitui Sim, essa imagem, que se faz um desligamento, alguma coisa cai. É isto que cai, é o que interessa. É exa- disso que não exa- forma esse imago tão perfeito, né, que... pouco o que narcisicamente, né, o neurótico, ele fica o tempo todo tentando reparar, que tem a ver com a sua imagem. É o É, medo, né, de comparecer na sua na sua, na sua precariedade, né? sim, Mas o exatamente. Nazar quer voltar a esse daí. Aqui na página, O na página 70, lá em cima, o fim da análise, esse parágrafo, eu queria saber se todos entenderam isso, do Então, esse lado era do o que eu analista. queria voltar. Então vamos voltar. O fim da análise, com efeito, é marcado do lado do analista pela suspensão deste esquecimento inerente ao ato analítico. O Só um fim ponto. da análise é Só, marcado do lado do analista pela suspensão deste esquecimento inerente ao ato analítico. olha só. Então, existe o sujeito suposto saber, né? Que Lacan vai dizer que não existe, porque ele é uma função estrutural para que
haja uma análise, certo? É a condição. E que, no final, aldeie ser. E esse que passou vai ocupar essa função para um outro, certo? Por isso é que é importante que se leia a última página do capítulo 4 do seminário 17, quando Lacan vai dar um exemplo praticamente clínico, não é? Que ele diz, diga alguma coisa, vou analisando, diga alguma coisa que vai... E ali ele vai falar de que o sujeito suposto saber está no analisando, não é? Esse que está iniciando uma análise. É muito interessante isso. E aí vai. Bom, esse que está conduzindo uma análise... Só um instantinho, tá? Só um instantinho. Ele está colocando ali justamente porque o analisando não reconhece que o saber lhe é suposto. Sim. E aí o que ele transfere para o analista a condição que já lhe é colocada pelo inconsciente. O inconsciente, enquanto saber, né, se apresenta nas suas claudicações ali, desse analisando. Mas, por isso que ele vai fazer a diferença entre sujeito, suposto saber, e saber suposto sujeito. É o que ele mostra ali nesse finalzinho do 4º capítulo do seminário. Desculpa, eu te atrapalhei. Então esse ao analista que vai, né, conduzir uma análise longamente até o seu final. Lacan faz o dispositivo do passe. O Julian explicou muito isso numa entrevista que tem na escola. Ele vai dizer, quando a gente entrevistou em 1997, ele disse, se vocês querem introduzir o trabalho, o passe nessa escola, ou num grupo analítico, todo grupo analítico, se ele quer trabalhar o passe, ele tem que, de saída, partir de uma espécie de lei, não é? Ele diz assim, que o psicanalista, ou seja, esse que conduz uma análise, não pode saber. Ele não pode saber, não é, essa virada desse acontecimento, não é? Onde emerge o desejo do analista. Só um segundo. Então, ele não pode saber, certo? Tem que partir desse princípio, senão não há necessidade do dispositivo do passe. E, por favor, leiam o 2º capítulo do Desejo do Analista, chama o Desejo do Psicanalista e a Ironia Socrática. Fundamentalmente, na página 30, 30 e 31, vai trabalhar o conceito que está en passant no ato analítico do fingir esquecer. É o único lugar que trabalha isso. Isso. É difícil entender isso. Esse analista Diana Rabinovich, que está conduzindo uma análise, isso, ele finge esquecer. E ele diz, o que deve fingir esquecer? Quando se escuta essa dupla, essa expressão, esse sintagma, finge esquecer, pensa-se quase imediatamente no esquecer aquilo que se sabe, mas não se trata disso. Não se trata de esquecer no sentido de esquecer do saber da ciência, por exemplo. Pelo contrário, esse fim de esquecer, sempre há, entre aspas, faz parte da posição cética, que implica uma rejeição do saber. Lembremos da fórmula de Lacan, citada anteriormente, que o analista não sabe nada, o que não é o mesmo que fingir esquecer, porque para Lacan, o analista, olha só, para Lacan, o analista finge esquecer um saber específico que ele, nessa posição que está conduzindo uma análise, ele é analista, que ele
é causa do processo da análise. Então, ele finge esquecer um saber específico, que ele é causa, né, do processo da análise. É isso o sujeito suposto saber. Isso. Já que você está falando da entrevista do Felipe Julián, tem a ver com isso que você está dizendo, eu abri aqui, e ele diz: o analista não sabe se a análise é didática e não terapêutica. Ele não sabe sempre se realmente é ou não é o final da análise. Isso aí é uma outra passagem. Mas quando ele diz logo no início, se vocês querem, não é, introduzir o dispositivo de paz, tem que partir desse princípio, porque senão não seria necessário sempre a gente colocava, mas para que o dispositivo? Não basta a análise? Não basta o ato analítico? Mas olha o que está aqui. Se o analista sabe sobre a análise do seu analisante, o passe é inútil para Lacan. Então, é isso. Exatamente. Então, por isso que não pode ser... Então, leiam esse fingir esquecer, que é uma operação difícil. É uma operação que dá uma volta na cabeça de quem trabalha isso, porque isso tem que se relacionar com a questão do real, a questão do final, como é que fica essa questão do real. E é bonito, porque é de uma clareza que ela coloca, bem escrito, de uma clareza. É maravilhoso o livro dela. É uma tentativa, uma transmissão de uma Ela coisa era uma que a gente não pessoa consegue. muito, muito interessante. Então, agora que desse Vale a texto, pena, agora, a desse gente parágrafo... Ela era uma fumante inveterada. Enorme. Enorme de gorda. Com diabetes, essas coisas. Aí olha só, o tempo a gente estava... Nazar, peraí. A gente estava com ela. A gente estava com ela à noite, terminou uma conferência, levamos ela para jantar. Lá no Terrese, Santa Teresa. Fomos jantar com ela lá no quarto dela. No quarto dela. Só rapidinho aqui, Nazar. No texto fala assim: o fim da análise com efeito é marcado do lado do analista pela suspensão desse esquecimento. Então, o que é que ele está querendo falar aqui é o seguinte: durante a análise se finge esquecer, mas no final de análise tem uma suspensão desse fingimento, é isso? Sim, desse finge esquecer. Tá, mas é uma suspensão, aqui no final da análise... Sim, porque ele foi destituído desse lugar, desse posto. É o deixar. Exatamente. Se ele é destituído, ele não tem que fingir mais nada. Vira rebutado. Tem uma suspensão, pelo lado do próprio analisante. Ele não está mais em função. Vamos ficar por aqui hoje? Ai, que bom. Vamos. A frase do São Tomás de Aquino, qual que é o único problema? Palha. O único problema desse livro é que você lê e depois fala assim, não, vou ler de novo, agora vou ler esse pedaço de novo. Então, você vai caminhando devagar, porque é muito bom mesmo. Você vai lendo muitas vezes. Você sabe onde adquiriu o livro? Eu comprei na Amazon. Estou na Amazon. Na Amazon tem. O capítulo 2 é desse livro, Ana? Da Diana Rabinovich. Isso aqui, ó, Tentando o Saber do Psicanalista, a Douta Ignorância, mas é muito bom. Maravilhoso. Maravilhoso. Foi muito bom, gente. Eu vou aproveitar para convidá-los para segunda-feira. A Escola Lacaniana está recebendo a Clara Kluger para falar sobre o passe. Eu acho que interessa a todos vocês. Mas aí vou só reforçar, só para membros, né, Tereza? Não, só para analistas. Ela pediu membros da escola, né? Não, mas eu estou considerando Escola de Brasília e Escola de Vitória. Foi bom lembrar, porque eu não sei se aqui tem gente que não é membro. Muito obrigada, Flávia, você me salvou. Ela quer falar só para membros das escolas, considerando Brasília e... Membros participantes. Pode abrir. Não, Nazar, que está tratando do assunto só. Não mete, não, Nazar. Não mete o bedelho nas coisas dos outros. Você tem mania de meter o bedelho nas coisas dos outros.
Tchau, beijinho. As coisas não são dos outros, são de todos nós também, né, Tereza? Essa Nós somos analistas Beijo. de Essa escola. atividade é da minha secretaria, não mete. É da sua secretaria, mas a sua secretaria está inserida na escola, Tereza. Então, você precisa, sim, combinar com os deuses. Manda um link para quem puder, por favor. Beijo. Beijo. Até. Tchau, tchau.